Nesta edição, nós vamos conversar com o promotor de justiça, Raul Lins Bastos, lá de Pedra, município de Pedra. Nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade do município, a atuação ministerial naquele município, principalmente nesse período de pandemia, o meio da pandemia e o pós-pandemia, nessa nova onda que oscila aí no estado de Pernambuco. Doutor Raul, seja muito bem-vindo ao Diálogos, obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar. E para a gente começar de forma leve, apresenta um pouquinho, para quem ainda não conheça o município de Pedra, sobre a região, os costumes, curiosidades. Olá, Rafael. Olá a todos os telespectadores. É uma satisfação também da minha parte colaborar, contribuir aqui para o programa Diálogos MPPE, uma iniciativa muito importante para até prestarmos conta ao cidadão de nossas atividades e dos trabalhos desempenhados pelo Ministério Público. Desde agosto de 2019, eu estou como titular na Promotoria de Justiça da Comarca da Pedra, uma cidade que fica a 257 quilômetros da capital, de Recife, e ela se localiza no Planalto da Borborema, na região agreste, vindo ali pela BR-232, entrando em Arco Verde. A gente pega outra BR, que é a 424, mais 17 quilômetros, a gente chega em Pedra, que é uma cidade geograficamente muito grande, composta de vários distritos, em zonas rurais. Segundo o IBGE, em 2014, tinham 21.600 habitantes, e, historicamente, algumas pessoas até chamam ela de Pedra de Buíque, que anteriormente ela foi um termo da cidade, foi em seguida emancipada. Também teve o primeiro nome da cidade era Conceição da Pedra, e ela tem uma economia muito voltada para a área de leite e seus derivados, inclusive com algumas agroindústrias, empresas de laticínio, de até abrangência nacional. A bacia leiteira é muito rica nessas áreas rurais, em distritos como São Pedro do Cordeiro, Santo Antônio do Tará, e gera muitos empregos, gera renda para a cidade, para os munícipes. E, estamos por lá desde agosto de 2019. Lá tem um dado interessante, Rafael, porque, não sei se você sabe, o nome Pedra vem de uma chamada Pedra Monumental. Ela é um patrimônio histórico, de valor histórico e natural do estado de Pernambuco, reconhecido por um decreto do governo do estado de Pernambuco de 19 de agosto de 85. Ela é tombada, né, com patrimônio natural, é uma circunferência granítica, né, uma pedra granítica de 3.822 metros e alcança 615 metros de altura. Se os munícipes em si têm respeitado as medidas sanitárias das autoridades em relação à pandemia, justamente, têm acatado as orientações, têm se prevenido, usado máscara, não se aglomerando, como é que está o cenário aí em relação à Pedra? Pedra não fugiu muito à regra do estado de Pernambuco, né? E, de algum modo, até o país, o Brasil, não alcançou os percentuais de não aglomerar, de manter-se dentro de suas residências, de não circular. A Organização Mundial de Saúde recomenda algo em torno de 60% e 70% da população se mantendo dentro de suas residências, aquelas que podem, né? O município de Pedra, desde o início, né, desde
do estado emergencial declarado nacionalmente pelo Ministério da Saúde no ano passado, ele alcançou taxas próximas de 55%, 50%. No entanto, com o período em que houve uma diminuição dos casos e dos números, e agora o recrudescimento das contaminações e da quantidade de pessoas necessitadas de leitos de hospital, o município de Pedra ele continua com uma parcela da população sem o cumprimento, né, dessas medidas sanitárias. Obviamente que a parcela responsável e zelosa pela saúde pública continua cumprindo essas medidas, usando máscaras, saindo para o que for necessário e estimulando o distanciamento social. Ocorre que ainda desde o ano passado a Promotoria de Justiça sempre foi instada pelos órgãos municipais, pela polícia e pelos próprios moradores da cidade, quanto a casos de desobediência a essas medidas sanitárias. Por vezes, até nos finais de semana, policiais, coordenador de vigilância sanitária, cidadãos da cidade, buscaram a gente para indicar e para noticiar pegas de boi, aglomerações em torno daqueles famigerados paredões de som em carros, o que resultou em prisões, em conduções, né, para a delegacia de polícia, a lavratura do termo circunstancial de ocorrência. Para você ter ideia, Rafael, desde de outubro até o presente, de outubro de 2020 até o presente momento, já foram lavrados mais de 15 procedimentos policiais pelo artigo 268 do Código Penal, que é aquele que classifica como uma conduta criminosa quem desrespeite as medidas sanitárias para evitar a proliferação de doenças contagiosas. Assim, Doutor, a gente não gostaria de tratar a doença da pandemia e da Covid-19 como números, né? Tratar as pessoas como números, mas infelizmente a gente tem que dar esses números para realmente trazer a consciência, né, e a sensibilidade das pessoas para que realmente elas saibam, elas cumpram as medidas sanitárias. Então eu queria que o senhor trouxesse aqui para a gente alguns números estatísticos sobre quantidade de infectados, né, confirmados, questão, infelizmente, dos óbitos e também de recuperação. E outro ponto que suscitou nessa questão das medidas mais duras de restrição foi justamente a questão da preocupação da superlotação de leitos de UTI. Então eu pergunto, em Pedra também teve esse problema de superlotação, está podendo ter superlotação nos leitos de UTI ou, no caso, enfermarias, porque normalmente em municípios de menor porte geralmente existem enfermarias. O município de Pedra ele tem um hospital referenciado apenas para procedimentos de pequena complexidade. Ainda assim, a pandemia foram direcionados 5 leitos para o atendimento de pessoas positivadas, né, para os exames do Covid-19 e, mediante atendimento médico, as consequências, a gravidade dos sintomas resulta nesse isolamento. Não há, em si, em Pedra, leito de UTI com aquele necessário respirador. Então, de logo, quando há essa necessidade, com o diagnóstico médico, o especialista ele vai indicar e a equipe de saúde acessa a central de regulação de leitos, né, do estado de Pernambuco para obter o leito mais indicado. Geralmente, as pessoas com essa indicação de um leito de UTI oriundas de Pedra, elas vão para o município de Arco Verde, para o Hospital Regional
do município de Arco Verde, que é referenciado para esses casos de Covid lá de Pedra. No momento, conforme o boletim epidemiológico aqui do município, até 15 de março de 2021, foram diagnosticados 627 casos, né, de Covid-19 positivos. Foram notificados 2.854 pessoas. Houve 9 óbitos. No momento, há 106 casos em investigação. Uma pessoa encontra-se internada nesse leito de enfermaria do município, do Hospital Municipal. E foram curados já 533 pessoas. A Secretaria de Saúde sempre entra em contato e nos informa desses dados, muito embora eles estejam disponíveis na aba do site da Prefeitura na área do Covid, do coronavírus, e essas medidas, elas sempre, essa publicização dessas informações é de importância muito relevante para toda a população. Destaco também que, em virtude houve uma transição, né, da gestão municipal com as eleições do ano passado, e a gestão que tomou posse em 1º de janeiro, ela reabriu uma central, né, de atendimento às pessoas com sintomas, um espaço para exame e realização do processo sorológico, né, para a identificação do COVID. Essas informações todas têm sido informadas à Promotoria de Justiça, mas também tem lá no site da Prefeitura. Eu queria saber como é que se deu aí a vacinação, como é que está a vacinação em Pedra. Queria saber também quantas doses o município recebeu. Antes mesmo do início da vacinação, se o município já detinha um plano municipal de imunização ou ele seguiu os trâmites do Plano Nacional de Imunização e, claro, não deixando de falar dos famosos casos de fura-fila, se teve algum desrespeito registrado aí pelo Ministério Público. O município, ele não tinha um plano ainda de municipal, observando o PNI, o Programa Nacional de Imunização, no início de fevereiro, e segue muito a diretriz nacional, realmente, com as notas técnicas que recebemos do CAOP Saúde, do Ministério Público, sempre encaminhamos esses documentos técnicos à coordenação do programa, do plano de imunização municipal aqui no município. Pedra já recebeu 750 doses da vacina Coronavac, produzida junto com o Instituto Butantan, e 380 doses da vacina AstraZeneca, produzida juntamente com a Fiocruz. Em termos numéricos aqui, os profissionais de saúde eles já receberam 171 vacinas, doses na sua primeira dose, e 138 já tomaram a sua segunda dose. Maiores de 85 anos foram 190 já imunizados em sua primeira dose. Na faixa etária de 80 a 84 anos, 200 idosos já foram vacinados em sua primeira dose, e no momento se encontra a faixa mais jovem entre 75 e 79 anos, com 40 imunizações em sua primeira dose. Tive conhecimento, inclusive na manhã de hoje, que novas 440 doses
estarão chegando até amanhã, 18 de março, no município para ampliar essas faixas de vacinação. O município, ele, como eu falei, tem adotado, em sua grande parte, o plano nacional, com as categorias ali definidas e as notas técnicas, como eu disse, já adotadas na conceituação dessas faixas. Doutor, como é que está estruturado o Conselho Tutelar aí em Pedra? Quais são as maiores demandas que eles pedem de apoio ao Ministério Público? E eu queria também que o senhor comentasse sobre uma questão envolvendo possíveis candidaturas irregulares nas últimas eleições ocorridas para o Conselho em 2019. Na eleição do Conselho Tutelar, com as orientações do CAOP da Infância e Juventude, instauramos o procedimento administrativo para acompanhar a lisura e a legalidade desse processo. No curso dessa eleição, desse processo, chegaram à Promotoria de Justiça informações de que uma das candidatas não preenchia os requisitos necessários e o tempo desempenhado na área de infância e juventude imprescindíveis conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir daí, estamos, na verdade, a gente instou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade para apurar essas notícias. Contribuímos, em alguma medida, com alguns depoimentos e informações que colhemos na promotoria e apresentamos isso nesse processo de empoderamento dos órgãos municipais para que eles tomassem as medidas. O Ministério Público atuou nessa fiscalização, mas, ao final, com as medidas e garantido sempre a defesa dessa candidata, houve a desistência e o processo seletivo ocorreu sem maiores dificuldades até a votação e a celebração com homologação dos candidatos eleitos. Outras notícias também chegaram à Promotoria de Justiça, no entanto, sem elementos informativos mínimos, que não lograram seguimento. Mas, nesse caso específico, houve sim uma atuação e o Conselho Municipal, à época, foi diligente ao ponto da desistência dessa candidata. Hoje, os conselheiros tutelares, eles têm uma atuação direta com o Ministério Público, todos os canais de informação, de acesso, são disponibilizados a eles. As principais demandas são orientações a respeito de uma própria atuação. Recentemente, inclusive, orientamos e foi realizada uma videoconferência junto ao Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público, onde os próprios conselheiros também participaram, até como processo de capacitação de suas atividades. Nesse período de pandemia, onde as famílias estão muito dentro do domicílio, eles têm tido demandas por essa proximidade, né? E essa demanda acaba revertendo com busca de informações, acessos, orientações por parte do promotor de justiça na cidade. E a gente tem sempre buscado essa orientação, esse relacionamento próximo, inclusive com a casa de acolhimento também, nas hipóteses que é a situação, e acreditamos que os conselheiros, no momento, eles têm desempenhado seu papel com as atribuições que o Estatuto da Criança e do Adolescente lhes confere. Doutor, com relação agora à questão de segurança pública, eu queria que o senhor comentasse como é que está atualmente o cenário aí da segurança em Pedra. A gente tem um projeto institucional no Ministério Público, que é o Cidade Pacífica. Eu queria saber se o município já demonstrou interesse em aderir ao projeto. Um projeto que, de forma bem simples e barata, os municípios que aderem podem iniciar, tendo iniciativas aí para realmente reduzir os índices de criminalidade. Eu queria saber como é que estão os índices aí de criminalidade, questão de segurança pública como um todo em Pedra, e o senhor também me disse que acumula lá a função lá nas audiências de custódias
em Arco Verde. Arco Verde também, como é que está o cenário, como são tidos aí essa questão da segurança pública? O projeto Cidade Pacífica do Ministério Público é uma ferramenta institucional muito importante que deve ser expandido ao máximo. Está abrangido pelo programa e até lembro que recentemente, em contato com a assessoria criminal da Procuradoria-Geral, tive informações para o ingresso no consórcio de municípios de segurança pública, tendo como um dos requisitos a questão de participar do programa Cidade Pacífica. Como eu falei, Pedra ainda não está nesse programa, sem prejuízo de que seja firmado em breve. Com relação à segurança pública, as questões da criminalidade no município, acredito que Pedra ele também é um município que não fugiu muito à regra do Estado no tocante a esses crimes de proximidade. Houve um recrudescimento e um incremento de notícias, de ocorrências, sobretudo em crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com muitos registros de ocorrência na Delegacia de Polícia local. Inclusive, a Delegacia de Polícia da Pedra é na circunscrição de Arco Verde, na área de segurança de Arco Verde, composta por 10 municípios, é uma das delegacias com mais registros de ocorrência de crimes de violência doméstica contra a mulher, ressaltando, inclusive, assim, que, a nosso ver, há uma abertura, há uma mulher na delegacia que tem esse tratamento, que tem essa orientação, essa capacitação para atender as vítimas, e elas se sentem, em certa medida, à vontade para noticiar esses fatos. No ano de 2021, a área de Arco Verde já teve 2 feminicídios, um deles no município de Pedra, de logo já denunciado, decretada a prisão preventiva, com o acusado, nesse momento, em lugar incerto, não sabido. Comparativamente a outros anos, a despeito desse recrudescimento na área de violência doméstica contra a mulher, a Promotoria de Justiça da Pedra, ela teve uma redução em termos de 10% a 15% no ano de 2020 com relação a oferecimento de denúncias. De 2020 para 2021, em termos de homicídio, houve uma redução significativa, enquanto em 2020 houve 8 homicídios, em 2021 houveram 4. Uma redução à metade, né? Sempre destacando que a Delegacia de Polícia, ela, pelas informações constantes do Pacto pela Vida e em contato com o coordenador seccional da Polícia Civil em Arco Verde, a Delegacia de Pedra, ela, nesse momento, tem 100% de solução, de identificação de autorias para os crimes ali investigados. Também há um número razoável de redução nos crimes violentos patrimoniais de 2020 para 2021, reduzindo-se de 28 crimes violentos patrimoniais para 8 em 2021. No entanto, como eu disse, alguns novos tipos penais foram demandados nesse período de 2020, como é aquele caso do crime pelas infrações, pelo descumprimento de medidas sanitárias para evitar a proliferação de doenças contagiosas, como é o caso do Covid-19. Muitos TCOs, circunstanciados de ocorrência, foram registrados. No período de eleição também foi registrado muitas contravenções penais pelos usos de paredores de som em veículos, escapamentos de moto inadequados com a legislação de trânsito, de modo que, numa síntese, eu poderia dizer que, assim, houve nos crimes violentos houve uma certa redução, porém, com um incremento nos crimes de violência doméstica.
A gente vai chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, mas antes do senhor se despedir, eu queria que o senhor dissesse o serviço do Ministério Público aí em Pedra. Como é que o cidadão de Pedra pode chegar até o Ministério Público? Os principais contatos aí da promotoria local. Observando os atos internos e instrumentos normativos da Procuradoria-Geral de Justiça, neste instante, o atendimento ele não está sendo presencial, e, muito embora isso, diversos canais estão disponíveis ao cidadão que tenha quaisquer notícias e manifestações a serem postas ao Ministério Público. O próprio site do Ministério Público pode ser acessado pela aba da ouvidoria. O e-mail da Promotoria de Justiça da Pedra, que é o pjpedra@mppe.mp.br, também é de conhecimento, está aposto no átrio, na entrada do prédio do Fórum da cidade, essas informações. O telefone de contato é o 87-3858-2908, a Promotoria de Justiça, ela fisicamente se localiza no Fórum da cidade, que fica na rua João Bezerra Galindo, no centro da cidade. Todas essas informações, elas sempre, constantemente são renovadas, noticiando-se o acesso ao Ministério Público na cidade, pela rádio comunitária, pelos outros órgãos institucionais, municipais, estaduais, que têm atribuição na cidade. Doutor Raul Lins Bastos, promotor do município de Pedra, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite em conversar, apresentar um pouco mais para os pernambucanos, para as pernambucanas, sobre a realidade do município e o trabalho aí no agreste do estado por parte do Ministério Público de Pernambuco. Obrigado também a você que nos acompanhou até agora aqui na programação Justiça e Cidadania da TV Universitária e também vai nos acompanhar aí pelo youtube.com/tvmppe. Quantas vezes quiser, esse programa vai estar disponível nas nossas principais redes sociais. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.